E aí, gente, 17 horas, dia 29/7. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos e para todas. Aproveitando aqui na cozinha da minha casa, porque aqui tem um solzinho maneiro que bate aqui, né? Então a gente aproveita o sol para espantar um pouco do frio. Oi, Carla Beatriz, brasileiro. Boa tarde, minha amiga. E tudo bem? O Rogério também tá chegando aí, tem outras pessoas já na live. Elisandra, boa tarde. Helenice, minha amiga lá do Campina Verde, está aí. Sejane, boa tarde, Sejane. Eu já vou começar a falar, gente. Estava aqui na minha casa estudando aquelas deliberações, né? O governo, quando ele quer confundir, ele solta essas deliberações daquela forma que vocês viram lá, né? E aí, Júnior, tudo bem? Já voltou de viagem? Já gastou todo o dinheiro do mês? Podia ter me levado, né? Que você tá rico agora, trabalhando com 10 cargos aí, escola privada. É isso aí, viu, Carla? Tá bem difícil. Ô, gente, quero começar aqui já passando os informes, né, para vocês, porque ontem de manhã teve o Conselho Geral do Sindiúti, né? E isso aqui já rodou o estado, a coordenadora geral do Sindiúti, a Denise, ela já fez até um vídeo, está na página do Sindiúti, eu vou colocar depois na minha página também, né? Citando que o vídeo é da Denise, que é coordenadora do sindicato, e que ela comenta sobre a questão da greve sanitária. O Conselho Geral aprovou a deliberação da greve. A parte tem uma voz aí no fundo, gente, é minha mãe, mas a minha irmã conversando ali, vocês não reparam não, que aqui tá todo mundo junto, misturado, né? É, então tem boa tarde para todo mundo. Carolina, Átila, Edna, tudo bem? Carolina Lopes está aí marcando as pessoas. A Irlene ainda não chegou, não. Ela disse que ia vir aqui na live hoje. Aí o sindicato está chamando agora, gente, para greve indeterminada a partir do dia 2 de agosto, onde houver convocação presencial. Porque na deliberação 170 que a gente vai falar aqui, existe uma ordem que é para a chefia imediata convocar os servidores quando for necessário. Então essa convocação, né, ela é determinada, mas a gente vai falar sobre a deliberação 170 aqui ainda, tá? Bom, então o que acontece, né? Na manhã da quarta-feira do dia 28, o Sindiúti teve o Conselho Geral, foi pela manhã, né? E o Conselho deliberou pela greve sanitária, que é aquela que a gente já explicou aqui, que tem também nos boletins do Sindiúti explicando o que é a greve sanitária e qual que é o embasamento legal. Só para lembrar vocês, né? A greve sanitária está deflagrada em situação de emergência e excepcionalidade quando não há garantia de segurança no ambiente de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa greve ela foi convocada pelo Sindiúti, né? Minas Gerais já atingiu mais de 50 mil mortes pela Covid. Lá na página do sindicato também tem lá todas aquelas pessoas que foram comunicadas ao Sindiúti, que são da educação, que teve como é que chama, gente? Esqueci o nome agora, perdão. Notas de pesar, né? O Sindiúti soltou notas de pesar para todo mundo. É isso aí mesmo, Carolina. Uberlândia, 9 óbitos, né? As UTIs ocupadas. Pode ser que aquela variante Delta já esteja agindo aqui no Brasil e a gente nem esteja sabendo, né? Mas isso é tudo culpa de um governo que não investiu em vacina. Se tivesse investido em vacina, a gente já poderia estar numa situação bem melhor, né? E não tentar pagar $1 a cada vacina que fosse comprada, né? Então a vacina atrasou no Brasil porque havia um esquema de corrupção que não se concretizou porque houve uma denúncia, né? Só aí a gente tem que ficar bem claro com isso. E o governo Zema não fala nada sobre isso, porque ele até apoia o governo genocida. Na minha opinião é isso, né?
Quem acha que é diferente, a opinião é livre, não tem problema nenhum. Então, a greve está chamada, eu vou passar para vocês o cronograma da greve, né? De dia 29, que é hoje, até o dia 9/8, o sindicato está chamando para as plenárias remotas, locais ou regionais. Aqui em Uberlândia ainda vai ter, vocês podem acompanhar que eu vou ajudar a divulgar na minha página também. No dia 2 de agosto tem duas coisas acontecendo, eu sempre tenho falado isso aqui com vocês. No dia 2 tem o início da greve sanitária por tempo indeterminado, tá? E tem o julgamento final daquela ação da designação do Estado de Minas Gerais, que a gente está de olho para trazer informação aqui para vocês. Porque metade dos trabalhadores da educação em Minas Gerais ela é designada, que o governo agora está chamando de contratado, de convocado, mas é a mesma coisa, baseado na mesma lei. Então, no dia 10/8, o conselho do Sindut vai se reunir de novo, né? E aí vai ter um tanto de plenárias a partir do dia 29/7 também, sobre a questão da reforma administrativa. E eu também eu vou trazer para vocês as informações sobre a reforma administrativa. Ela é horrível. Ela é horrível para nós, porque ela põe fim à estabilidade do servidor público, né? Ela quebra essa ideia de servidor público, até mesmo dessa forma que a gente conhece hoje de trabalhar na rede pública. Então, o que acontece? O servidor público, o serviço público, ele pode vir a ser prestado por pessoas ligadas ao governo. E o que as pessoas não entendem é que o servidor público ela não trabalha para partido e nem para governo, ela trabalha para o Estado. Então, o governo pode ser do PT, do PSDB, do PSL, o servidor público está ali. Por isso que teve essa denúncia de corrupção, né? Quem fez ela foi um servidor público. E esse servidor público, né, ele incumbido da sua investidura do cargo com estabilidade, ele teve consciência e liberdade para fazer a denúncia. Olha, aqui no Ministério da Saúde está tendo aí um problema. Né? Tá tendo propina, mas como o presidente sabia, ele acabou que ele se esquivou de apurar isso da forma legal, né? Então a vantagem de existir servidor público estável no Brasil é porque o serviço público, gente, ele é contínuo. A saúde não para, a educação, ao contrário do que muita gente pensa e diz por aí, a escola não parou. O que pararam foram as aulas presenciais. Se os alunos eles não tiveram acesso devido, né? E a gente mesmo, professor, a gente não teve os recursos adequados para trabalhar, foi porque não houve investimento do governo para isso daí. Não teve nada disso, né? E não teve mesmo. Tem estados por aí, por exemplo, o Espírito Santo ou Mato Grosso do Sul, que deram uma ajuda de custo para os professores adquirirem material de 3.500, né? Notebook, por exemplo, ou celulares, e dá uma ajuda mensal. Tem estado que está, acho que o Mato Grosso do Sul, de cerca de R$ 80 por mês. Pode não parecer muito, mas já ajuda pelo menos a pagar uma internet. Né? Já ajuda a gente a fazer alguma coisa. Em Minas não tem sinal. Em Minas o governador está aí comemorando que ele vai pagar a gente no 5º dia útil. Olha, isso é obrigação dele. O Estado já tem dinheiro no caixa há muito tempo. Na última live nossa, eu até expliquei para vocês por que o governo está pagando em dia. O governo está pagando em dia porque a gente vai inteirar 5 anos sem reajuste salarial. A inflação nesses últimos anos foi muito grande. O nosso poder aquisitivo caiu, o preço das coisas aumentaram e, consequentemente, os impostos arrecadados também aumentaram. Porque o da energia continua 18. Então, se eu pagava R$ 100 de energia, eu sou a mesma pessoa. Se eu pagava R$ 100 de energia, agora eu estou pagando 200, o governo está recebendo, ele tá recebendo, eu ganho o mesmo salário, mas o governo está ganhando mais impostos em cima do meu salário, em cima da minha energia. Né? E a gente sabe que a energia de Minas continua sendo uma das mais caras do país, tem um peso muito grande. Então eu espero que vocês tenham entendido isso, que isso não é uma coisa porque o governo fez um milagre de gestão, não. Foi o milagre da inflação que aumentou a arrecadação porque o preço das coisas aumentou. Então, somente isso. Tá? E aí, gente, o governo pegou, já que mudando de assunto, né? Gente, a Carolina e a Carla, eles estão ali discutindo sobre a questão da reeleição do Zema. O Zema vai ser reeleito sem educação, deixar. A gente tem que contar para os nossos parentes e tudo que está acontecendo, né? Que as escolas aparentemente têm uma estrutura, mas que as UTIs aí estão lotadas. Aqui na minha cidade hoje foram 9 mortos, 98% de ocupação. Então a gente tem que fazer esse debate realmente, né, disso. Bom, o comitê
Extraordinário da Covid-19 de Minas Gerais publicou no dia 8 de julho a deliberação número 170, tá? Essa deliberação, ela dispõe sobre a autorização para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais em órgãos, autarquias, fundações do Poder Aquisitivo, enquanto durar o estado de calamidade pública em todo o território. Ou seja, ele admite que o estado ainda está nessa fase, né, do estado de calamidade pública, mas criou um tanto de protocolo que ele diz que é um retorno gradual e seguro. Então, a retomada das atividades nos órgãos, autarquias, fundações do Poder Executivo ocorrerá conforme protocolos de biossegurança estabelecidos na Secretaria de Saúde, é o que a educação tem utilizado, né? E aí ele coloca aquele tanto de coisa, né? Definição do quantitativo de servidores, e aqui nós vamos parar. Então, o artigo 2, no item 1, fala definição do quantitativo de servidores que simultaneamente prestarão serviço presencial, conforme capacidade de espaço físico, respeitado o distanciamento estabelecido no Plano Minas Consciente. Beleza. Esse quantitativo, essa coisa de liberar, ela foi muito importante, porque o governo, enquanto isso tudo, ele publicou a Resolução 4601. E a Resolução 4601 que foi publicada no dia... Deixa eu olhar aqui. Dia 26 de julho, se eu não estiver enganado, o Eduardo Danilo está aí na live, que eu já vi ele. Se eu estiver falando a data errada, depois ele pode mandar aí que eu corrijo aqui a data. Mas eu acho que é isso. Ele propõe o retorno já, só para vocês entenderem o que vai chegar na educação. No restante da educação, porque a superintendência também é educação, né? O governo, ele vai lá, gente, pega esse item da deliberação 170 e casa com essa resolução 4601. Por quê? Porque ele fala assim, ó, lá na resolução, nessa das superintendências, a retomada das atividades no modo presencial das unidades administrativas da Secretaria de Educação ocorrerá de forma, olha a mesma coisa, de forma gradual e progressiva, observando os seguintes percentuais. Onda roxa máximo de 15, onda vermelha máximo de 20, onda amarela 30 e onda verde 40, que é onde que eles querem levar a gente. Ou seja, na superintendência aqui da minha cidade, que é a superintendência de Uberlândia, 40% se for para, hoje seriam 30, mas se for para a onda verde seria 40% já dos servidores trabalhando, convocados por quem? Pela Secretaria de Estado de Educação? Não. Convocados pelo superintendente. Aqui, ó, a definição do quantitativo de servidores na superintendência de ensino deverá ser feita pelo diretor da superintendência, considerando o tipo de atribuição, respeitando os percentuais definidos nessa resolução. O governo Zema, ele terceiriza até a responsabilidade. Ele não tem peito nem para assumir e mandar a gente de volta para a escola. Ele coloca nas costas do superintendente e nas costas do diretor da escola. É isso que ele faz. Está escrito aqui no artigo 2 da Resolução 4601, item, parágrafo 2º. A definição do quantitativo de servidores deverá ser feita pelo diretor. Não, o governo já definiu a porcentagem. Então, ele que deveria ter feito os critérios. E os inspetores, ele joga ele para as escolas. Os inspetores, eles não entram porque, nesse caso aqui, os analistas educacionais inspetores não serão considerados no cômputo desses percentuais. Ou seja, para aumentar a quantidade de gente lá dentro da superintendência. É tão somente isso que está acontecendo. Ou seja, o diretor da escola, ele não, além de não ter autonomia administrativa, pedagógica e financeira, no aspecto da Covid agora também ele não tem, porque é ele que tem que convocar o servidor. Ele é que tem que falar, olha, você vai trabalhar, você não, você vem hoje, você vem amanhã. Se acontece alguma coisa, o governo vai falar, olha, o que é isso, superintendente? Não fui eu que... Foi você que chamou a pessoa. Não fui eu que convoquei o José, a Maria, o Pedro, a Ivani, não sei quem, o Danilo para ir trabalhar. Não foi. Esse é o nível, é isso que as pessoas não entendem, gente. Um governo que terceiriza a responsabilidade.
né? Ele não assumiu, ele não colocou nessa resolução aqui nem critérios de quem é que pode, tipo, quem já tomou as 2 doses da vacina, quem não é do grupo de risco, entendeu? Ele não colocou nada. Fica parecendo que, olha, existe um problema, que é lá está escrito lá, né? Que enquanto durar a calamidade pública, ou seja, ele reconhece que tem a calamidade pública, mas joga a bomba na mão da gente, na mão do superintendente, na mão do diretor. É uma coisa, né, gente? A gente entender como é que funciona essa questão do estado de Minas. E aí, só para vocês entenderem, né, que os gestores deverão organizar os horários e processos de trabalho para evitar aglomeração, devendo adotar orientações definidas onde? No artigo 3º da deliberação do Comitê Covid-19. Vamos voltar lá. Lá no artigo 3º da Covid-19, da 170. Enquanto durar o estado de calamidade pública, o servidor poderá cumprir presencialmente sua jornada de trabalho entre 7 e 19, então a gente está falando da superintendência, né? Ressalvadas as disposições específicas dos atos que referem ao artigo 4º. Fica dispensado o cumprimento do horário, núcleo estabelecido pela legislação CEPLAG, quer dizer, um povo aí que está de fora e não é da educação. O horário de trabalho presencial estabelecido poderá ser alterado para se adequar ao funcionamento. Ou seja, se a jornada de trabalho é das 7 até as 19, dependendo do caso, o superintendente não vai poder falar assim, ó, o superintendente de ensino vai abrir às 7 da manhã o expediente e vai fechar às 19, nós vamos adequar o melhor horário. Né? Então vai fechar para o almoço, porque também a superintendência nesse horário pode fazer muito serviço interno, e tem muito para fazer mesmo, né? Aí você, aqui ó, o horário, então ele joga só para isso lá. E o servidor que não cumprir o horário, que aí vem a outra parte, né? O descumprimento das medidas previstas na resolução 4601, no final ele ameaça o povo da superintendência até o superintendente. O descumprimento das medidas previstas nessa resolução sujeitará o servidor à responsabilização na forma da lei da 869/52 e demais normas aplicáveis, no caso 7.109 principalmente, que é o Estatuto do Magistério. Ou seja, se para a superintendência a coisa já está apertada nesse nível, ou você volta, se você não cumprir, você vai sofrer as penalidades que tem na 869 e na 7.109, para nós na escola também vai chegar a mesma coisa. Né? É por isso que eu estou dizendo para vocês, quando foi publicada essa deliberação 170, muita gente ficou mandando para mim, Jacques, mas lá no artigo 4, deixa eu ver se é isso mesmo, lá no artigo 9, está falando assim, as disposições dessa deliberação não se aplicam unidades das áreas finalísticas dos órgãos, autarquias e fundações que prestam serviço relativo à saúde, segurança pública e educação. Unidades da rede pública estadual de ensino infantil, fundamental, médio, técnico, superior, a que se refere a deliberação do Comitê Extraordinário número 129. Tá, então nós temos que ir lá na deliberação 129. Eu já estou com ela separada aqui. Deliberação 129. Nós temos que ir lá na deliberação 129 ver que ela está contando para nós. Agora o peguinha. Deliberação do Comitê Extraordinário Covid 129, 24 de fevereiro de 2021. Essa deliberação dispõe sobre a autorização do retorno gradual seguro das atividades presenciais nas unidades de ensino que especifica. Parágrafo único. No processo de retorno das aulas presenciais, a administração pública estadual, os municípios e as instituições de ensino deverão observar as seguintes diretrizes. Aí tem um artigo 2 que está aqui riscado, que ele foi alterado, aí não é mais isso. Porque a 170 fala para a gente olhar a 129. E a 109 fala assim que esse artigo 2º ele foi alterado pela deliberação 165. Que já fala, fica autorizado o retorno gradual e seguro das atividades presenciais na rede pública de ensino fundamental médio, incluindo técnico e superior, nos municípios das regiões qualificadas como onda vermelha
conforme classificação e organização regional do Plano Minas Consciente. Ou seja, na onda verde, amarela e vermelha tem aula, na roxa não. Em tese seria isso daqui, né? E a escola vai ter que observar, o diretor vai ter que fazer lá o rodízio, né, dos alunos. Por enquanto é só. E aí a gente tem que entender muito bem o que está na 4506, na resolução. Porque, por exemplo, vamos supor que a escola volta semana que vem, nono ano. Tá. Aí ficou 14 dias na onda amarela, pode voltar, por exemplo, o oitavo ano. Ficou mais 14 dias na onda amarela, pode voltar o sétimo ano. Ficou mais 14 dias na onda amarela, volta o sexto. Então, por exemplo, isso eu estou dando um exemplo do ensino fundamental, anos finais. Certo? Então, esse joguinho de deliberações aqui, aí fala assim, não, mas essa daqui tira isso, essa daqui coloca aquilo, né? Porque existe um tanto de deliberação, principalmente a 165, que ela alterou. Quando eu falo assim pro povo, gente, a 170 está liberando o retorno à aula, por que ele fez isso? Às vezes a gente não percebe a evolução das coisas que vão acontecendo. O governo tirou aquele abono administrativo, certo? Tirou o abono administrativo. O que era o abono administrativo? Quem estava com Covid, o diretor podia deixar a pessoa em casa por 14 dias, né? E quem teve contato ficava 7 dias. Na quarentena de 7, porque pegava, teoricamente, né, o final de semana, essas coisas todas. Beleza, agora não tem mais isso. Se você está com suspeita de Covid ou teve contato, você tem que tirar licença de tratamento de saúde. Licença de tratamento de saúde. E hoje ontem e hoje, né, eu fui pesquisar sobre a questão da licença de tratamento de saúde. Porque muita gente estava me perguntando, né, como é que tinha que fazer, se era só mandar os documentos para no RH Responde, né? E não é, gente, não é. Você que é professor, ATB, ASB, inspetor escolar, a maioria já deve saber disso, especialista, né, todo mundo que é da área da educação, servidor público, se você teve contato com alguém que teve Covid, se você tem ou está com Covid, você precisa marcar a perícia médica, tá? Como que você vai marcar a perícia médica? Primeira coisa, você vai entrar no RH Responde e vai abrir um chamado. Entendeu? Entra no RH Responde, www.rhresponde.mg.gov.br. Eu vou colocar isso daí lá no meu blog. Eu vou colocar isso lá no meu blog porque lá é mais fácil. Vou mandar o link para vocês depois. Então vocês têm que entrar no RH Responde para marcar a perícia. Vocês precisam do BIM. E aí o BIM não é qualquer um, ainda é o BIM das medidas de prevenção ao Covid. Tá? Não é o BIM normal. Eu vou colocar o link no meu blog também. E aí vocês têm que fazer. Olha para você ver o tanto que é difícil para quem não tem tanta tecnologia, né? Mas o designado já está acostumado, porque está juntando documento para mandar para a escola toda a vida, né? Mas você tem que mandar o BIM devidamente preenchido e assinado, né? Frente e verso, porque o BIM é frente e verso, não esqueça disso. Tem que marcar a admissão. Por quê? O admissão lá no seu contra-cheque está escrito que é cargo 1, 2, 3 tal e tudo mais, né? O atestado médico e a carteira de identidade frente e verso. Então, o BIM e a carteira de identidade frente e verso e o atestado médico tem que digitalizar e fazer um arquivo só. Quando você abrir o chamado, vai aparecer um lugar para você anexar esse arquivo. Depois disso, tem que enviar para o superintendente de perícia médica. Quer dizer, são duas coisas para fazer, porque a escola está voltando, a perícia médica não voltou a atender presencial ainda. Estão só recebendo coisa pelo e-mail. Por que estou falando isso para vocês? Lembra, gente, não adianta ligar para o diretor da escola. Diretor, eu estou com Covid. Vai no médico, faz exame, pega atestado. Diretor, eu tive contato com alguém que teve Covid. Vai no médico, faz exame, pega atestado. É assim que funciona, né? Então, tá com comorbidade, é licença médica. Tá? A partir de agora, a onda do governo é essa. Tá com comorbidade, licença médica. Tá? Isso que esse é o governo aí que muita gente da educação ainda anda defendendo, né? O comorbidade vai tirar licença, né?
continuando aqui, né? O secretário de Estado de Saúde, veja bem, o artigo 10º, o secretário de Estado de Saúde poderá determinar a suspensão temporária das atividades presenciais de que ele trata essa deliberação como medida de enfrentamento à Covid. Então, quer dizer, é somente o secretário de Saúde que vai ter esse poder de fazer isso, né? A manutenção do regime especial de teletrabalho de que ele trata essa deliberação deverá observar o percentual mínimo de agentes públicos que exercerão o trabalho presencial nos termos da deliberação do Covid, essa daqui, né? Eu penso, e aí meus colegas aí, que tem alguns aí que também entendem muito da legislação, o governo soltou aqui, estabeleceu as diretrizes para a Secretaria de Estado de Educação e Superintendências, né? E a greve sanitária também foi chamada para a Superintendência e órgão central. Eu penso que não demora muito, a Secretaria deve soltar uma resolução para nós da educação. Porque se você olhar no final da deliberação 170, um monte de deliberação ela foi revogada, né? Por exemplo, aqui, ó, temos que foi só o artigo 5º da deliberação número 2. Esse artigo 5º da número 2 é aquela que falava do mapeamento aqui, ó. Por que é importante a gente ler e ir lá buscar? Lá na época da deliberação 02, falava o seguinte, que a chefia imediata, o diretor podia, né, deveria, realizar o mapeamento da viabilidade e prioridades para a implementação do regime especial de trabalho, da respectiva unidade, designar as atividades aos servidores em regime especial de teletrabalho, acompanhar a execução do teletrabalho e alterar a modalidade do trabalho remoto para presencial. Isso daqui, gente, esse negócio que permitia o teletrabalho, acabou. Então não é para olhar aquele negócio que a gente está olhando lá só da 129 que joga a gente para 165. É para olhar o que lá embaixo, o que foi revogado. Foi revogado aqui no artigo 5º da deliberação 02, ela tratava do teletrabalho. O teletrabalho foi revogado, tá? Foi revogado. Algumas pessoas fazendo pergunta ali, vou deixar para responder mais no finalzinho, gente, senão eu perco a linha aqui. O artigo 6º dessa que eu estava lendo também da 02 foi revogado, né? E todos eles trabalhavam nessa linha do teletrabalho. Aqui o 6º, por exemplo, ele falava que o servidor que desempenhar suas atividades em teletrabalho deverá cumprir diretamente as atividades, consultar regularmente o e-mail institucional, atender durante a jornada as solicitações da chefia, elaborar relatório e tal. E isso daqui não existe mais. Esse artigo, o 5º e o 6º da deliberação número 2, ela foi revogada, ou seja, não existe teletrabalho, somente, agora é híbrido. Na semana que a gente trabalha na escola, a gente não atende o aluno de forma virtual, porque a gente trabalha uma semana, na outra semana a escola fecha. Na semana que a escola estiver fechada, a gente atende em teletrabalho. Isso para nós na resolução 4506. É o regime híbrido. Semana sim, semana escola, semana casa. Semana escola, semana casa. É desse jeito. Até que quando atingir o nível aí de normalidade, pode voltar todo mundo, tá? Então, respondendo a pergunta aí, né, trabalhar online, semana de ir para a escola é semana de ir para a escola, gente. Ou entra na greve sanitária, né? Eu queria achar aqui vou achar para vocês, porque tem uma orientação, alguns de vocês aí estão... Eu vou responder, a Márcia e a Andréa Salles estão me perguntando aí sobre algumas coisas, eu vou responder para vocês já já. Só achar aqui o negócio que eu tinha separado, mas fechou. Carolina, vou responder também, Carolina, só um minutinho. Então, gente, sobre a questão das deliberações, eu acho que está claro para todo mundo, né? O governo revogou a existência apenas do teletrabalho, tá? Então, porque a deliberação número 2, aquela que era lá do ano passado, quando começou a pandemia, né, lá atrás, a deliberação número 2 de 16/3, ela praticamente foi revogada,
Então, o teletrabalho não existe mais somente teletrabalho. Tá? Não, não tem, eu vou responder tudo isso aí. Não existe. Na escola estadual vai seguir a diretriz dos municípios e os municípios também estão. A Kézia lactante tem um regime especial, realmente, viu? Só vou responder o da lactante. Você pode questionar a lactante, vai procurar o diretor da escola para entrar no regime especial, só o lactante. Então a deliberação, essa deliberação do 2, número 2, ela é de 16 de março de 2020. Ela não, praticamente caiu todinha. A outra também que tinha lá embaixo, todas as outras elas foram revogadas, né? Todas elas foram revogadas. Então a 4, é, aqui ó, só um minutinho, deixa eu achar aqui, gente, vou ler para vocês. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Pessoal, vocês estão me perguntando das comorbidades, né? Então eu vou ler para vocês. A 170, ela revogou a deliberação número 4, tá? A deliberação número 4, presta atenção nisso. A deliberação número 4, ela, como enfrentamento à Covid, né? Ela considera para teletrabalho, né? O servidor público executa parte ou totalidade de suas atribuições fora da dependência do órgão de serviço. Então aí, ó, os órgãos e autarquias, deixa eu marcar aqui, pessoal, eu falei para vocês. Que alguém me perguntou aqui, do número 4, ó. Isso está revogado, tá? Deverá executar suas atividades em regime de teletrabalho enquanto durar a situação de emergência em saúde pública, declarado pelo decreto 113, o servidor que possuir idade igual ou superior a 60 anos, portar doença crônica como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, paciente oncológico e imunossuprimidos, devidamente comprovado por atestado médico, for gestante ou lactante. Aí a lactante ela tem uma situação especial, né? As comprovações eram por autodeclaração. Então não existe mais nenhuma possibilidade de você não trabalhar por conta da comorbidade. Quem que te dava o direito de afastar pela comorbidade? A deliberação número 4 de 13 de março de 2020. Lá, na deliberação 170, ela é muito clara. Ela fala assim, eu vou ler para vocês. Ficam revogados. Item 3. A deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 número 4. Ela foi revogada. Então, todo mundo que tem algum tipo de cardiopatia, quem vai ter que voltar para a escola? Maior de 60 anos, doença crônica vai voltar, diabetes vai voltar, hipertensão vai voltar, cardiopatias vai voltar, doença respiratória vai voltar, oncológico, se não tiver atestado, ou tratamento, volta, imunossuprimido. Isso aqui caiu, não existe mais. Ele revogou essa deliberação. Revogou também a deliberação número 12, tá? Que colocava os servidores do Estado em teletrabalho enquanto durar a situação de calamidade pública, mas a calamidade continua. Essa é a parte mais interessante, a calamidade continua, o governo assume isso, né? Aí ele fala, ao servidor impedido de realizar o teletrabalho, aplique no que couber as medidas previstas nas deliberações anteriormente expedidas. A escola tinha que dar um jeito para fazer o servidor entrar em teletrabalho. Foi revogado também o artigo 10 da deliberação 43,
Então é um tanto de coisa que a gente tem que ler. O 10 da 43. Terá prioridade para a realização do teletrabalho, nos termos do artigo 3º, para gozo de folga de férias-prêmio. Possuir idade igual a 60 anos, portar doenças crônicas. Então, aquele negócio de usar férias compensativas, férias-prêmio regulamentares, também acabou tudo, né? E para a gente fechar ela, né? A deliberação 19, a deliberação número 85, também foi revogada. A 85, né? Ela tratava da retomada das atividades na modalidade presencial e agora tá tudo pela 170, né? Do jeitinho que tá ali. E aí, gente, nós temos que propor o debate, né, de que o governo ele convenceu o Tribunal de Justiça que as medidas de segurança que ele tinha que elas estavam adequadas. Então aí agora eu acho que a gente já respondeu algumas coisas aí que as pessoas me perguntaram, né? Começando com o Magno, que tinha me perguntado se ele é imunossuprimido. Ele não, né? O imunossuprimido também vai ter que voltar a trabalhar, tá? Revogou lá a deliberação 04, certo? Deixa eu ver quem mais aqui, que tem muita gente, eu não estou dando conta. Carolina, na semana que a escola fechar para os alunos, cumpriremos em casa ou na escola. Se a escola vai ser sanitizada, eu entendo que é em casa, né? Se o município autorizar, não fala mais nada disso não, viu, Luciano? A TB com comorbidade volta para a escola. Regime lactante, procurar a direção da escola. Como funciona a greve sanitária? A greve sanitária, o sindicato já avisou o governo, né? Que vai entrar numa greve sanitária porque o sindicato entende que não tem condições de retorno de trabalho. A lactante pode citar o quê? A lactante ela tem direito a teletrabalho. Procurar a direção da escola para acertar isso, comprovar que é lactante. A Silvana, diabéticos voltam, né? Decreto municipal, acho muito difícil os prefeitos não quiserem voltar. Carla, grávida, pelo que eu entendi aqui também. O especialista terá o apoio do Sindiúti na greve sanitária? Olha, Lúcia, eu não falo em nome do Sindiúti, mas a fala da Denise, coordenadora do Sindiúti, aqui para todo mundo, tá? Todos os órgãos de escola, superintendência e órgão central. Eu acho que é isso, né? Gente, eu acho que sobre essa deliberação 170 agora está muito claro, né? É aquilo que eu falo para vocês. Quando o governo ele quer confundir, aí ele soltou uma deliberação que vai revogando parte das outras para ninguém entender o que está fazendo e criar confusão, né? É isso. O Luciano, a adesão à greve deve ter documento? O sindicato, você pode avisar a sua chefia que você está em greve, chamado pelo Sindiúti, tá bom? E aí, gente, hoje eu queria falar sobre o ensino médio, mas a gente está com tempo aí de mais de quase 40 minutos de live, não dá tempo. E eu tenho dois assuntos que eu quero comentar com vocês, e esse agora vai ficar para a semana que vem, tá? Esse mês de julho, agora, o tempo todo, né? Eu quero compartilhar uma coisa boa com vocês. Eu tive um pouco sumido porque eu estava preparando meu relatório de qualificação para o mestrado, que até entreguei hoje, com a graça de Deus, né? Ainda tem que terminar, faltam umas coisinhas, mas está muito bacana, né? Eu acho que eu consegui produzir, porque eu até sou muito enjoado, né? Com isso, graças a Deus, assim, eu consegui. Mas assim, eu tenho tido um esforço muito grande para vir conversar com vocês sobre as coisas que eu acho importantes. Mas tem duas coisas que eu quero comentar com vocês. É sobre o assédio moral, eu acho que é muito importante. Algumas pessoas já me pediram para falar sobre isso, né? Então eu estou fazendo um compromisso com vocês que eu vou fazer uma live sobre o ensino médio, né? Sobre o novo ensino médio. Saiu umas grades aí com a resolução errada. A resolução tem uma grade e a pessoa, quem fez outra. Hoje já está circulando outra, né, gente? Gente, para alterar
a grade do ensino médio precisa de ter uma resolução, porque tem uma resolução vigente, então ela tem que ser publicada, por enquanto não tem nada, mas que o ensino médio vai mudar, isso vai. Então a semana que vem eu vou tentar fazer com vocês de novo na quinta-feira, né? A gente montou vários grupos aí de comunicação do WhatsApp não tem bom dia, nem boa tarde, boa noite, não tem mensagem, né? Então a gente só o administrador, que no caso sou eu, e tem um que o Alan me ajuda. O outro é a Márcia também, a Márcia Oliveira, que é a SB. Então a gente tem tentado assim, colocar as informações, mas as informações bastante checadas, verificadas, né? Para chegar para vocês. Então, por enquanto, o ensino médio é o seguinte: só para adiantar, a reforma do ensino médio não é culpa da BNCC, pelo amor de Deus. A reforma do ensino médio foi porque o Temer bancou uma reforma. Vocês lembram que os alunos ocuparam as escolas em 16 contra a PEC 241 na época e contra a reforma do ensino médio. Foi por isso, o motivo da ocupação foi esse. Certo? Eu já até contei um pouco disso daqui. O ensino médio aprovado pelo Temer e implantado agora pelo Bolsonaro, ele é péssimo para o estudante da escola pública. Ele é péssimo para o professor, porque obrigatoriamente as matérias do currículo comum elas serão reduzidas. E se eu conseguir, gente, na quinta-feira, só que vai ter que ser mais tarde, na terça-feira, aliás, vamos fazer esse compromisso. Na terça-feira, às 19 horas, terça, eu vou falar do ensino médio. E aí, para atender alguns de vocês, na quinta ou na sexta eu faço sobre a questão do assédio moral. Para a gente deixar isso bem claro e tratar esse assunto, porque o assunto do assédio moral, ele é bem delicado, né? Porque a gente não pode confundir o cumprimento do dever funcional ou a cobrança dele com assédio moral. A forma de se cobrar o trabalho, né, do servidor, seja ele efetivo ou designado, pode ensejar questão de assédio. Tá? Então a gente vai discutir isso, porque existe assédio vertical, assédio horizontal, é muita coisa que envolve a questão do assédio moral. Tá? Eu vou criar o link do novo grupo e vou colocar aqui embaixo na bio, né? Como o povo fala hoje, nos comentários, aí quem quiser entra lá, porque eu não consigo adicionar todo mundo, tá bom? Alguém me fez uma pergunta aqui antes, eu perdi. Se eu não respondi, vocês me perdoam, por favor. O Rogério. O Rogério, que vai reduzir, porque a carga horária do currículo comum reduziu, então deve reduzir a aula, né? Vai ficar igual quando aqui em Minas eles fizeram aquele ensino médio lá do AS Anastasia, esqueci até o nome agora, mas eu já tenho ele ali na minha apresentação. Professor, por exemplo, de geografia vai dar aula de uma disciplina lá de comunicação, né? Porque o professor não vai poder ficar do ensino médio, ele vai ficar excedente na escola. Então, de algum lugar, ele vai ter que tirar a aula dele, aquelas matérias lá. Maria Helena Borges está perguntando da lactante não volta, lactante a Clacidiane perguntou, lembrei, até 2 anos de idade, tá? Então, olha bastante isso aí para vocês verem. A grávida, eu acho que volta, eu tô com essa dúvida, cadê o Eduardo Danilo para me mandar essa resposta aí para mim? Mas tudo muito confuso, gente. Então, na terça-feira, a gente faz o ensino médio. Isso, era né? Reinventando o ensino médio, que ele era uma grande bobagem, foi um grande prejuízo para os alunos do ensino médio, né? O governo não tem um plano pedagógico de retorno, né? Que faz aquela avaliação diagnóstica aquela avaliação diagnóstica e resposta tudo na internet, lá no Braille, os meninos pegam tudo lá. Elisângela, atestado de comorbidade tem que tirar licença médica. Volta um pouquinho lá no começo da aula que eu vou explicar sobre isso. E lá na minha página tem isso, né? O idoso volta. Integral volta. A Irlene está me falando que tem a lei. É mesmo, Irlene, tem aquela lei federal. Na terça-feira eu falo sobre isso para vocês, bem lembrado. As deliberações do Estado se sobrepõem aos decretos municipais. Eu acho que tem que ver, porque nessa 170, por exemplo, que é essa última deliberação,
Não fala nada, eu vou até ler aqui de novo, mas na 170 não fala nada sobre a questão dos municípios. Aí nós, no caso da educação, gente, nós sempre. Aí, não há restrição para a volta, né, da grávida. Gente, nosso guia, por enquanto, para retorno das aulas, além dessa deliberação 170, é a resolução 4506, tá? É a resolução 4506. É por ela que a gente vai, nós da rede estadual, nós vamos nos guiar pela 4506. Vou colocar o link para ela lá no meu blog também e vou colocar o endereço do blog aí para vocês acessarem, tá bom? A gente, eu acho que é isso, né? Hoje a gente foi longe, já tem quase 50 minutos de live, né? Depois eu vou colocar esse vídeo também no YouTube. E como sempre, eu gostaria de pedir bastante a vocês que ajudassem a compartilhar, né? O vídeo para ele atingir mais pessoas e essas informações que são muito importantes chegarem para o máximo de pessoas que puder, tá bom? Queria agradecer a vocês, mandar um abraço aí para todo mundo, falar para o povo de Minas Gerais que não está acostumado com frio, né? Assim, nós aqui pelo menos do Triângulo, né? Agasalhar, porque o sistema hoje está bruto aqui, né? O sistema hoje está bem pesado, tá bom? Isso, gente. Aí o vídeo vai ficar aí na bio, na página. Vocês assistam e compartilhem ele, tá bom? Obrigado a vocês. Tchau, tchau.